no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Segunda-feira, 3 de fevereiro, ao vivo, pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. O governo anuncia que trará todos os brasileiros que quiserem sair de Wuhan, na China. Coronavírus derruba bolsas na reabertura do mercado chinês. Polícia Federal descarta suspeitas sobre 2 casos envolvendo Flávio Bolsonaro. Escolas da rede pública retornam hoje em São José dos Campos. Acidentes matam mais que a violência no Vale do Paraíba. Tráfico arrecada 9,7 milhões por mês na Cracolândia, em São Paulo. Essas e muito mais notícias logo após o comercial. Fique com a gente. Olá, muito bom dia. Estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta nublada segunda-feira. Comigo na bancada, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia. Bom dia, Glauco. E a comentarista convidada, a analista de investimentos, Adriana Ritt. Adriana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Glauco, mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é nosso. Vamos às notícias desta segunda-feira. Os Ministérios da Defesa e das Relações Exteriores afirmaram em nota neste domingo que o governo trará de volta todos os brasileiros que estão em Wuhan, cidade mais afetada pela epidemia de coronavírus na China, que manifestem o desejo de retornar ao Brasil. No comunicado, as pastas afirmaram que o governo adota todas as medidas necessárias. A decisão foi anunciada após a divulgação de um vídeo em que um grupo de brasileiros pede ajuda. Wuhan, 30 de janeiro de 2020. Ao excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, e ao excelentíssimo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Henrique Fraga Araújo. Nós, cidadãos brasileiros na cidade de Wuhan, escrevemos-lhes esta carta para solicitar o auxílio do governo brasileiro no retorno ao nosso país. Nós somos homens, mulheres e crianças de vários estados e regiões do Brasil, estudantes e trabalhadores, indivíduos e famílias de brasileiros na China. Como é do conhecimento de todos, existe uma ameaça de epidemia de coronavírus, cujo epicentro é a cidade chinesa de Wuhan, na província de Hubei. De modo a proteger os seus cidadãos desse risco, diversos países já estão se organizando para retirá-los da cidade de Wuhan em cooperação com o governo local. Esperamos que, como presidente da República Federativa do Brasil e na qualidade de representante máximo da diplomacia brasileira, Vossas Excelências nos deem todo o apoio de que precisamos nesse momento de dificuldade. Conforme veiculado na imprensa, Pois é, esse vídeo acabou viralizando aí na internet e o governo diz que, assim que chegarem, esses cidadãos serão submetidos a uma quarentena, de acordo com os procedimentos internacionais, sob orientação do Ministério da Saúde. Um caso muito grave mesmo, que acabou caindo na pauta do presidente em função das reivindicações, que a princípio não seriam atendidas por falta de capacidade, primeiro logística e segundo que seria muito caro, segundo o governo. Mas agora, principalmente a partir da viralização desse vídeo também, parece que o governo definitivamente resolveu que vai fazer a missão, né? Pois é, inicialmente o Jair Bolsonaro deu declarações dando indícios que não traria de volta essas famílias, até para um momento de instabilidade, também porque o Brasil não registrou nenhum caso concreto, então ele disse aí em entrevista coletiva que não ia trazer uma família e poder ameaçar uma nação inteira, mas o vídeo aí sensibilizou o presidente, pelo visto ele já mudou de posição, mesma posição que vários países do mundo já estão tomando, né? Não tem dúvida. Eu acho que isso, inclusive, que influenciou, né? Quando a gente vê, assim,
a mobilização de vários países trazendo os seus cidadãos, acaba que dá uma pressão maior no governo, né? Sim. E sem dúvida nenhuma, Glauco, a maior dificuldade é a questão de logística, né? Porque os aviões não podem parar, então a gente tem que pensar num avião que tenha um combustível suficiente para que venha, uma autonomia suficiente para que venha direto, né? Até onde eu li, eu dei uma olhada nisso, o FAB não é possível, ele não consegue fazer isso, não tem essa autonomia, então esse problema de logística efetivamente é uma verdade. Mas é claro que com um vídeo desse e os países trazendo os seus cidadãos, o nosso presidente não poderia se calar e deixar isso passar batido. Não tem dúvida, a própria Câmara e o Senado, eles sinalizaram a positividade na ação, e com relação ao translado, realmente será através de um voo charter, vai ser contratado um voo de uma companhia aérea para trazer esse pessoal. Mas fica aí uma ação interessante. E subiu para 361 o número de mortes causada pelo coronavírus na China. Já são mais de 17 mil casos da doença. Além da China, mais de 20 países registraram casos da doença respiratória provocada pelo novo vírus. Neste domingo, o governo das Filipinas informou a primeira morte fora do território chinês. O Ministério da Saúde informou que o Brasil está com 16 casos suspeitos, mas nenhum confirmado. Metade dos pacientes está em São Paulo. Há suspeitas também no Ceará, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Pois é, Glauco, na sexta-feira da semana passada estive aqui com a Thaís Leite do Jornal Vale, entrevistando o secretário de Saúde aqui de São José dos Campos, o senhor Danilo Stanzani Júnior, que confirmou que não existem casos aqui na nossa região. Os 2 suspeitos já tiveram alta, já foram encaminhados para casa. E você está falando desse grande número aí da China, mas é impressionante as medidas que eles têm feito lá para combater isso aí, né? Um hospital aí construído em 10 dias, um hospital com uma estrutura de 25 mil metros quadrados. A gente estava comentando aqui antes, né, Adriana, que não parou por aí, né? Não parou por aí. Incrivelmente, vem mais um hospital que eles prometem entregar em 12 dias, que vai ter nada mais, nada menos que 75 mil metros quadrados, com mais de 1.600 leitos. Então, isso é uma medida a China é incrível nesse sentido, né? E é uma medida que oficialmente tranquiliza muito o mundo, porque a grande preocupação da China e do mundo é o quê? É essa doença chegar em países com saúdes mais frágeis. Porque na China, apesar dessa doença ser uma doença que se alastra muito mais rápido do que a SARS, por exemplo, são 360 mortes e já tem mais de 17 mil casos confirmados. Então, apesar de ser uma doença que se alastra muito mais rápido, é uma doença muito menos letal. E isso, gente, é claro que é pela saúde da China, né? Pela saúde pública da China, pela maneira como eles agem rapidamente. Agora, o que a gente tem que esperar e torcer é para que a medicina lá também seja tão rápida quanto os engenheiros, né? Que venha logo uma descoberta aí de uma vacina, que venha logo uma descoberta de uma cura, para que essa disseminação seja menor, né? Porque realmente os números estão assustadores. A gente encerrou sexta-feira com 9.700 casos e começamos segunda 17, quer dizer, quase que dobrou em 2 dias. Porém, a letalidade, percebe-se que realmente é muito menor. Sim, como a gente já tinha comentado aqui na quinta com o Leandro, né, nosso cientista social, o problema das doenças assim em grande número é que elas acabam acarretando uma paralisação nos serviços públicos. Então, às vezes, uma pessoa que não está contaminada não consegue ser atendida e assim vai uma grande demanda, uma grande fila. A gente espera que, como a OMS já decretou aí uma situação de emergência internacional com o primeiro caso nas Filipinas, né? Uma saúde, como a Adriana falou, um pouco mais frágil, isso aí venha a ser controlado rapidamente, né, Gal? Não tem a menor dúvida, e principalmente porque o efeito cascata acaba extrapolando o ramo só da saúde, e hoje nós temos o prazer de receber aqui a Adriana Ritva. A gente vê que isso daí acabou espalhando pelo mercado financeiro, pelo comércio, é muito grave isso daí. Em seu primeiro dia de operação desde o dia 23 de janeiro, o mercado de ações chinês fechou com forte queda devido ao temor da ampliação da epidemia do coronavírus.
O índice, que reúne todas as ações negociadas na Bolsa de Xangai, terminou o dia com queda de 7,72%. Já a Bolsa de Shenzhen recuou 8,41%. O impacto afetou negociações da moeda yuan, além de ferro, petróleo e cobre em Xangai. Em uma tentativa de amenizar os efeitos do coronavírus, o Banco Central da China afirmou no sábado que vai injetar 1,2 trilhão de yuans, ou 742,9 bilhões de dólares de liquidez nos mercados em forma de operações de recompra reversa. Apesar da reabertura dos mercados, diversas províncias ainda estão isoladas para a contenção do vírus, como Hubei, que não tem previsão de voltar ao trabalho antes do dia 13 de fevereiro. Pois é, Adriana, aquilo que a gente havia comentado, o Estado chinês está tomando atitudes vigorosas, tanto no que diz respeito especificamente ao caso do coronavírus, quanto também ao posicionamento dela no mercado interno e no mercado externo também. Esse é um viés de conduta que tende a se permanecer mesmo? Sem dúvida nenhuma. A China, ela sabe o quão forte ela é para o mundo, né? Então, essas medidas são realmente para dar uma tranquilizada, e aí é importante a gente destacar uma coisa e até tranquilizar os investidores e quem acompanha aí o mercado financeiro. Quando a gente vê uma bolsa fechando quase 8% de queda, chega a dar um desespero, né? Hoje de manhã eu já vi inúmeros comentários assim, meu Deus, agora acabou o mundo mesmo. É ao contrário, a China, ela estava fechada, então aqui já vinha caindo, Estados Unidos já vinha caindo, Europa já vinha caindo, o processo está inverso. Então lá ela precificou uma coisa que os mercados já tinham precificado. Então, ao contrário do que a gente pode pensar que, nossa, agora vai piorar, não, lá precificou hoje o que a gente já vinha sofrendo há uma semana. Tanto que hoje os mercados estão abrindo no terreno positivo. O que muita gente esperava que essa semana fosse a semana do desespero, já está abrindo em positivo. Aqui uma leve alta aí de 0,20, não é nada, não é ainda o momento da gente pensar que o problema está resolvido, porém não é também um momento de caos, de pânico, como se esperava que seria, né? Estados Unidos aí operando em 0,60 de alta, a Europa 0,40 de alta, o que para essas economias é algo muito substancial. Então, assim, a palavra de ordem é calma, é sim um problema muito grave, mas as medidas da China estão sendo, assim, incríveis e ninguém espera nada menos vindo de lá, porque ela sabe o quão importante ela é, o quão importante é a indústria chinesa e o quanto ela pode afetar a economia mundial. Não tenho a menor dúvida. Perfeito. Glauco, antes de você seguir aqui, eu vou ler alguns dos nossos participantes aqui pela internet. Que bom. Temos aqui o bom dia da Jaqueline Andrade, da Sônia Ritt. Deixa eu pegar aqui mais gente, só um segundo. Temos também o Ale Camarote mandando bom dia, uma excelente semana cheia de saúde, paz e equilíbrio, que assim seja. A participação também do Luizão, lá de Cruzeiro. Muito obrigado a todos vocês que participam e interagem aqui com o jornal Abre Aspas. Não tenho a menor dúvida, você falou a palavra perfeita. Fiquem à vontade para interagir aqui conosco. A gente passa a notícia para você, como comentário da Adriana aqui, fique à vontade para interagir conosco, tá bom? É um prazer tê-los aqui. E anunciado o projeto para mudar cobrança de ICMS sobre combustíveis. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que vai encaminhar ao Congresso projeto de lei para que o ICMS dos combustíveis recolhido pelos estados, tenha um valor fixo por litro. A proposta foi anunciada no Twitter, em meio a críticas a uma suposta sanha arrecadatória dos governadores em sua política tributária para o setor. Abre aspas para Bolsonaro. Pela terceira vez consecutiva, baixamos os preços da gasolina e diesel nas refinarias, mas os preços não diminuem nos postos. Por quê? Porque os governadores cobram, em média, 30% de ICMS sobre o valor médio cobrado nas bombas dos postos, disse o presidente. Bolsonaro culpou os chefes dos executivos estaduais pelo fato de os valores não baixarem nas bombas, apesar de medidas de alívio tomadas pelo governo federal.
O presidente não deu detalhes do projeto. Adiantou apenas que pretende aprovar uma nova lei complementar para que o tributo tenha valor fixo por litro e não mais seja calculado sobre a média dos postos. Pois é, Glauco, você sabe qual que é a média aí? Você já falou de 30%, né? Pois bem, o ICMS estadual sobre a gasolina e o etanol varia aí de 12% a 34%. Então, sobre o valor final do produto. A gente pode falar aí com a gasolina chegando a R$ 4,29, se a gente colocar aí 34%, ela pode baixar até R$ 1,40. É um valor bem alto. Substancial. E só para concluir aqui, hoje o ICMS é uma porcentagem estabelecida por cada estado. Exatamente. Então, São Paulo tem um valor, Rio de Janeiro tem outro. Cada um aí, como ele falou, definindo sua média de porcentagem, como ele disse também, que varia de 15 a 15 dias. Então, vamos supor que a gente tem uma queda da gasolina hoje. O governo estadual vai demorar 15 dias para fazer esse reajuste no ICMS. Então, até uma pergunta a você, colocando uma coisa na mesa aqui. Nós temos pela PROA aí na volta, esperamos, né? Sim. Na volta do Congresso e da Câmara aí hoje, a volta retomada dos trabalhos, uma pauta seríssima, reforma administrativa e reforma tributária. Será uma sinalização por parte do Palácio do Planalto já intencionando fazer uma pressão sobre isso aí com relação à tributação do ICMS de cada estado, será? Eu acho que é uma coisa de difícil aprovação, né? Porque, como a gente sabe, o ICMS da gasolina traz um valor alto para cada estado e a gente sabe que os governadores têm influência sobre deputados, sobre senadores. Eu acho que é mais uma tramitação difícil nesse ano que promete ser difícil. Não tem, mas não, você concorda também, Adriana? Totalmente. A gente vai ter aí o que nós tivemos de reforma de Previdência, a gente vai ter um ano, assim, dificílimo para a reforma tributária, né? Uhum. Eu diria até que não foi à toa que a reforma da Previdência foi votada primeiro. Então, a reforma tributária é realmente algo muito complexo, que mexe com o bolso de muitos governadores, de muitos estados. Então, assim, é algo que a gente vai ver se estender certamente. Normalmente já seria difícil, em ano eleitoral. Sem dúvida, nem então, sem dúvida vai ser. A gente vai, não vamos esperar que isso se resolva rapidamente, né? É algo que, sem dúvida nenhuma, se estenda ao ano. Agora eu quero fazer mais uma observação em relação a isso, que é importante a gente ficar atento. Não só pela questão do ICMS, mas a gente tem poucas chances de ver o combustível baixando rápido, muito por conta do que falamos na pauta anterior sobre o coronavírus, sobre a China. O petróleo está extremamente defasado aí nas últimas semanas e não para de sofrer com isso. Então, é uma coisa que a gente tem que pôr em pauta também, até para o consumidor não pensar que, então agora vamos reduzir. Quando que eu vou ver essa redução? Se, né, Glauco? Sim, fosse rápida a questão da tributação do ICMS, ainda assim a gente ainda teria esse problema chinês que acaba refletindo diretamente no petróleo e, consequentemente, no valor do combustível diretamente na bomba. Então, é um processo lento, continuemos aí com calma e paciência, que o importante é que já vá para uma votação, o importante é que já mostre uma intenção de mudança. Mas não é só o tributo também que fez com que o combustível subisse aí nos últimos meses. Tá? Não tem dúvida, eu gostei muito da sua observação. Sim, aguardemos. 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 E oremos. E oremos muito, sempre, muito e sempre. Glauco, antes de você ler a próxima, deixa eu mandar mais 2 bom dias aqui. Da nossa sempre querida Eugênia Minicucci mandando bom dia e também a Mauri Fiore mandando bom dia pra gente. Muito obrigado pelas suas participações. Muito obrigado sempre. E como nós dissemos, o Congresso retoma os trabalhos hoje. Sessão solene marcada para as 15 horas abre os trabalhos legislativos em 2020. Na solenidade, será lida a mensagem encaminhada pelo Presidente da República ao Parlamento, com as prioridades do Executivo para 2020. Em ano legislativo mais apertado por causa das eleições municipais, que tradicionalmente esvaziam o Congresso na época de campanha, a expectativa é de que a mensagem priorize 2 reformas, a tributária e a administrativa. Ambas vêm sendo debatidas há meses pela equipe econômica do governo e os presidentes Rodrigo Maia, da Câmara, e Davi Alcolumbre, do Senado.
Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que vai representar o presidente Jair Bolsonaro na sessão, além de ressaltar a importância das reformas administrativa e tributária, a mensagem trata do combate à criminalidade, à corrupção e do fortalecimento da imagem do país no exterior. Se não houver chuvas, haverá a tradicional subida da rampa, iniciada por Davi Alcolumbre, seguido de Rodrigo Maia e depois do ministro Dias Toffoli. Pois é, Glauco, essa cerimônia é marcada pelos 21 tiros aí que a infantaria dá, mas eu acho que os tiros não vão ficar só na infantaria não, né? Eu acho interessante a gente frisar que o ministro Onyx Lorenzoni teve um desentendimento, teve seu ministério esvaziado, vai representar o presidente Jair Bolsonaro, que já é uma demonstração aí que parece que eles estão se acertando, mas eu não sei se vai ser assim o ano inteiro não, né? Vamos ver como é que vai ficar isso aí. E uma outra pauta importante que certamente vai para o Congresso também é rever essa autonomia do Banco Central, né? Isso é muito defendido pelo Rodrigo Maia e, sem dúvida nenhuma, é devido à autonomia do Banco Central que a gente tem visto aí uma redução dos juros, uma redução da inflação, um controle da economia. Então, a autonomia do Banco Central é algo extremamente importante que vem sendo defendido pelo nosso presidente, pelo Paulo Guedes, e é uma coisa que certamente vai também entrar como tema de votação aí no Congresso. Economicamente, estamos esperando muito que isso continue, né? Que isso continue para que a gente continue vendo esse processo aí de um controle de inflação, uma redução de juros e tudo mais. Olha, eu concordo com vocês. E a despeito do que se espera, uma coisa é certeza, vai faltar canhão, porque tiro, nós vamos, realmente esse ano vai ser bem conturbado e tiro não vai faltar para nenhum lado em Congresso e Câmara, nos dois. E a Polícia Federal concluiu não haver indícios de que o senador Flávio Bolsonaro tenha cometido crimes de lavagem de dinheiro e de falsidade ideológica, no inquérito que mira tanto as negociações de imóveis como a sua declaração de bens na eleição de 2018. A previsão é de que o relatório final da polícia sobre o caso seja entregue à Justiça nos próximos dias. O resultado apurado pela Polícia Federal não coincide com os elementos encontrados em um outro inquérito do Ministério Público do Rio, que apura a prática de rachadinha no antigo gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa. Segundo a promotoria, que investiga a prática de peculato, ocultação de patrimônio e organização criminosa, Flávio levou até 2,3 milhões de reais com transações imobiliárias e com sua loja de chocolates. O senador nega que tenha cometido os crimes sob apuração. O Ministério Público ainda investiga as transações imobiliárias de Flávio, através de relatórios do COAF, o Conselho de Atividades Financeiras. Pois é, Glauco, esse caso está longe de acabar ainda. Como a gente sabe, Flávio é senador, então se as denúncias forem verdadeiras ou falsas, forem apuradas, aí é um crime, isso ainda vai passar pelo PGR, vai passar pelo STF, então é um caso que a gente com certeza vai ver que vai se estender por mais esse ano. Pois é. Como havíamos observado, os tiros não faltarão. Exatamente. Pois é, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com mais notícias e, claro, ao vivo, esperando a sua participação. Fique com a gente. Estamos de volta ao vivo com abre aspas desta segunda-feira que, como falei no início, nublada. E tem mais uma coisa. Hoje, cerca de 69 mil alunos da rede pública de ensino de São José dos Campos retornaram às aulas. A Prefeitura já distribuiu os materiais escolares para as 47 escolas de ensino fundamental do município. Então a gente esperou para voltar com essa notícia aqui, porque é dia, até com relação ao tempo como está, sim, muita atenção e principalmente muita calma no trânsito, sim, né? Para quem está acostumado com o horário de escola, das 7 às 8, o trânsito já estava um pouquinho mais intenso aqui em São José dos Campos, deu para notar, né? E a gente espera que
as obras aqui perto do Arco da Inovação, com muitas escolas aqui, não fiquem complicadas no final da tarde, né? Mais complicado. Mas vale esse alerta, né? De Sim. se preparar, sair antes. Quem se acostumou aí a 2 meses de férias, a chegar rapidinho, mesmo com todas essas obras, provavelmente hoje vai sofrer um pouquinho no trânsito. Vai sofrer um pouquinho, mas calma, gente. Vai com calma que tudo vai se acertar. E outra coisa que é bom a gente lembrar também, respeito no trânsito, tá? Não vamos dar uma despertinho, querer passar na frente. Vai com calma que todo mundo... Se todo mundo fizer o certo, dá tudo certo no final, tá? E olha só, avançando o sinal na contramão do Estado, o trânsito ultrapassou a violência urbana e voltou a fazer mais vítimas fatais na região metropolitana do Vale, de acordo com os dados oficiais do governo de São Paulo. Em 2019, a violência no trânsito fez 390 vítimas na região, de acordo com as estatísticas do Infociga. No mesmo período, o Vale do Paraíba acumulou a marca de 316 assassinatos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, foram 303 homicídios e 13 latrocínios. Na comparação com 2018, a RM Vale teve um crescimento de 9% nos acidentes fatais, contrariando a tendência de queda registrada no estado, que foi de menos 0,6%. A região é a 4ª de São Paulo com maior número de mortes no trânsito. Em contrapartida, o índice de homicídios caiu 13,19% na comparação entre 2018 e 2019, mais do que a média estadual, que foi de menos 8,24%. Abre aspas. Grande parte se deve realmente ao número crescente de automóveis e motos, que aumentou muito na nossa região, e a imprudência, principalmente de motociclistas, onde os acidentes são piores, traumas graves com falecimentos, disse o presidente do Conselho da RM Vale, Vitor de Cássio Miranda, prefeito de Paraibuna. Entre as 39 cidades do Vale, 22 delas, 56%, ainda não conseguiram cumprir a meta do governo estadual de reduzir pela metade as mortes em acidentes de trânsito. As cidades têm o compromisso de atingir a meta até o final de 2020. O número de mortes no trânsito em São José dos Campos representa o dobro do número de assassinatos, de acordo com os dados oficiais. 76 vítimas fatais de acidentes em 2019 contra 38 da violência urbana. Em Taubaté, 42 de acidentes e 38 assassinatos. Jacareí, 46 acidentes, 36 homicídios. E Guaratinguetá, 27 vítimas de acidentes, 18 assassinatos. Números assustadores, né? Sim, Glauco, que a gente pode notar que são vários fatores que geram esses números. Por exemplo, aqui no Vale, apesar de ainda ser a região mais perigosa do estado de São Paulo, a gente vê que a violência está diminuindo. Na contramão, a gente tem um número nacional, que é o número de mortes no trânsito crescendo, muito devido aos aplicativos, seja ele de transporte ou de transporte de comida ou de passageiros, né? Então a gente tem que analisar esses fatores porque essa matéria aí é preocupante, né? A gente tem aqui como destaque na matéria do fim de semana do jornal Vale, no total, gerando acidentes, homicídios e latrocínios, morreram 706 pessoas na RM Vale em 2019. É muita gente. É muita gente, é muita gente. Mas tem o problema que é gravíssimo mesmo. A gente falou, quando falou que da volta às aulas, é a imprudência. Sim. A gente vê que é demais o que a gente presencia todos os dias no trânsito comum. E olha, a imprudência não é só quem faz uma loucura passando rápido. É você também. Cada um de nós que só vou dar uma olhadinha no meu WhatsApp. Isto é uma imprudência gravíssima também. Sério esse negócio da imprudência, sem dúvida nenhuma. E é importante a gente destacar que se nós cobramos tanto das autoridades, né, que a gente tenha aí uma cobertura de segurança melhor, que a segurança melhore, a gente percebe números de segurança, esperamos que seja diminuindo, e as coisas que dependem de nós, de cada um de nós, aumentando e piorando. Então, não adianta também a gente ir só até a segurança, só até o poder público e solicitar as coisas.
se na nossa casa o nosso tapetinho não estiver limpo. Né? Então vamos fazer a nossa parte. Não tem a menor dúvida. Talvez esse seja o grande marco para que a gente, que a gente faça para ver esse país crescer também. Muito bem observado ali, nós temos, cada um de nós, de fazer a sua parte. É como a coisa vai funcionar. E São José dos Campos recebe na próxima quarta-feira audiência pública sobre a nova concessão da rodovia Presidente Dutra. O encontro, realizado pela ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, acontece das 14h30 às 19 horas no Centro de Convenções do Novo Hotel. A sessão tem como objetivo receber as contribuições dos municípios, da sociedade e dos usuários da rodovia. Para o presidente do Conselho da RM Vale Litoral Norte e prefeito de Paraibuna, Vitor de Cássio Miranda, é de extrema importância a participação dos municípios da região e da sociedade civil. Durante o evento, o presidente entregará ofício reivindicando a instalação de câmeras de monitoramento em toda a extensão da rodovia, atendendo os principais acessos das cidades que cortam a região. Além do trecho da Via Dutra, a nova concessão terá a inclusão de trecho de concessão da Rio Santos, no litoral norte. Os investimentos previstos são de 32,4 bilhões. A duplicação de 233 quilômetros e 337 quilômetros de faixas adicionais são os destaques das obras. Glauco, essa é uma concessão que vai mexer assim, diretamente nos próximos 30 anos em toda a nossa região. Né? Quando a gente fala de uma concessão de 30 anos, a gente não consegue prever como é que vai ser o trânsito daqui a 30 anos. Piorar com certeza vai, ou melhorar, quem sabe. Né? Melhorar não vai. Mas bem, a gente tem várias reivindicações aqui na região. São José dos Campos, o prefeito Felício Ramute já sinalizou que ele quer marginais ligando desde Jacareí até Caçapava, já disse que está brigando por isso. Em Jacareí a gente tem o Isaías Santana pedindo o fim do pedágio, e a gente vê aí que no nosso litoral norte vai ter trecho da Rio Santos, que é a principal rodovia do litoral norte. Então a gente tem Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba. É uma concessão que mexe com o Vale do Paraíba inteiro. Não tem a menor dúvida, é importantíssima essa concessão. Parece, pelo que a gente até já nota, até pelo expertise que ele já tem em já fazer a administração dessa rodovia, que não haverão muitas mudanças nisso aí. Mas a observação é clara. A gente não sabe para onde vai, mas diminuir esse tráfego não vai. A não ser que cheguem os carros voadores e o teletransporte. Né? Mas por exemplo, Jacareí. Hoje Jacareí reclama muito do pedágio, que foi definido numa concessão de 20 anos atrás. Então é aquela coisa, né? Para valer é agora, o que vai entrar no papel é agora. A gente não adianta passar depois 30 anos reclamando. Então, participem aí no Novo Hotel. Novo Hotel, né, que você falou? Novo Hotel. Novo Hotel, quarta-feira, vamos participar, pessoal. Exatamente. E o tempo passa, o tempo voa e o aeroporto de São José dos Campos continua com suas histórias. Pois é, ele deixará de fazer voos diários para o Rio de Janeiro a partir de hoje. Segundo a Azul, a rota passará a ter como destino a cidade de Belo Horizonte. A companhia, que retomou a operação no aeroporto Professor Urbano Ernesto Stampf em setembro de 2018, justificou a mudança com base em ajustes na malha. A companhia ressalta que a ligação com Belo Horizonte proporcionará ao cliente do Vale do Paraíba conexões para outros 39 destinos atendidos pela empresa desde a capital mineira, justificou a Azul em nota. A gente já teve aqui a presença de um usuário, né, Glauco? Nosso querido comentarista de quarto, o doutor Sebastião, que disse que realmente a empresa estava fazendo umas... esqueci o nome, umas passagens meio loucas, que para você ir para o Rio você passava por Confins, depois ia para o Rio, já eram sinais aí da adequação da rota, né? Exatamente. E uma coisa, eu também falei no dia da observação do Dr. Sebastião, desde 1997 especificamente, eu participei de um grande evento, fiz a cobertura do evento, inclusive, sobre as glórias do aeroporto de São José dos Campos. A verdade mesmo, é que não existiu um planejamento. Existe um litígio muito grande pela utilização do aeroporto por parte da companhia comercial,
da Embraer que usa e também da Força Aérea, porque continua sendo uma pista militar. Então é difícil a gente ver. O usuário acaba, o doutor Sebastião reclamou com razão aqui, o usuário fica refém disso daqui. Eu quero ir para Porto Alegre via Recife. Estamos às ordens no aeroporto de São José dos Campos. Uma pena isso daí também. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos para saber como é que fica o tempo e com mais notícias também. Fique com a gente. Pois é, como eu falei no começo, repeti no meio, vou falar de novo, segunda-feira nublada. Dos altos aqui da Cassiano Ricardo, muitas e pesadas nuvens sobre nossas cabeças. Vamos saber como fica o tempo com ele. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A semana começa com um tempo bem instável aqui na nossa região. A combinação de ventos em altitude e em superfície estão formando um grande canal de umidade, né, que está trazendo essa umidade lá da Amazônia aqui para a nossa região. E por conta disso, as condições para a formação de nuvens ficam melhores, né? O dia será de céu predominantemente nublado e podem haver pancadas de chuva de intensidade moderada ou ocasionalmente fortes a qualquer momento. As temperaturas também não subirão muito, apesar de que no período da tarde a gente vai ficar aí com uma sensação de tempo um pouco abafado, né? Mas as temperaturas não sobem muito, máxima de 26 graus no Vale do Paraíba, 25 em São Paulo, 24 no litoral e 20 na Serra da Mantiqueira. A tendência é de que toda semana tenha condições de tempo semelhantes ao que a gente vai ver hoje. Então, muita atenção com os riscos de alagamentos e também aos deslizamentos de encosta. É importante sempre seguir as recomendações da Defesa Civil. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Caio Souza. Um grande abraço e boa semana a você e a todo mundo aí do Tempo Vale. E o Rio de Janeiro tem noite de caos devido às fortes chuvas. A cidade do Rio entrou em estágio de atenção às 19 horas e 50 minutos deste domingo por conta da forte chuva que atingiu várias partes do Grande Rio. O teto do Hospital Municipal Ronaldo Gazola, em Acari, Zona Norte, cedeu por conta da força da água e muita chuva atingiu o interior da unidade. Ninguém ficou ferido. Em função da chuva, a Defesa Civil acionou sirenes em comunidades onde há risco de deslizamento. A do Borel, Jamelão, Andaraí, Arrelia, Nova Divinéia e Comandante Luiz Souto. Os bombeiros afirmaram que houve 27 acionamentos por conta de queda de árvores. Diversos pontos de alagamento foram registrados na cidade. E no estado, o alerta de cheias do Instituto Estadual do Ambiente informou, por volta das 20 horas, que havia possível elevação dos rios nos seguintes municípios: Laje do Muriaé, Itaperuna, Rio de Janeiro, São Gonçalo e Niterói. A gente espera, né, Gal, que essa chuva acaba não vindo para São Paulo, né? Porque os meteorologistas estavam falando aí que essa frente fria, essas nuvens mais carregadas estavam migrando aqui agora para o nosso estado e a primeira região é a nossa, né? Então... Pois é, estamos aí de frente para o perigo. Exatamente. E uma região do centro de São Paulo passou a ser ocupada por dependentes químicos nos anos 90 e tornou-se conhecida como Cracolândia, a terra do crack. Uma pesquisa realizada pela Unidade de Pesquisa em Álcool de Drogas da Universidade Federal de São Paulo aponta que, em média, 1.680 pessoas consomem drogas diariamente na Cracolândia e 46% dos frequentadores compram as drogas com o dinheiro arrecadado em roubos. A pesquisa é fundamentada em entrevistas com 240 pessoas e promoveu
contagens na população habitual do lugar por meio de aparelhos portáteis manuseados discretamente pelos pesquisadores no bolso de seus jalecos. Os pesquisadores concluíram também que cada um dos usuários gasta, em média, R$ 192,50 por dia com droga. Ou seja, mensalmente, o tráfico arrecada 9,7 milhões de reais ali. A comercialização ocorre em pontos de venda montados em barracas ou tendas de lonas, o que impede a visualização externa. Relatórios da Polícia Paulista, enviados à Justiça, indicam que a Cracolândia é controlada pela facção criminosa PCC. A idade média dos dependentes é de 35 anos. 68,7% são homens, 77,5% solteiros e cerca de 95% têm algum grau de instrução. Entre os fatores apontados como os principais que os levaram à Cracolândia estão a disponibilidade da droga, a segurança entre os pares, o preço e a liberdade do uso. Que matéria difícil. Impressionante, Glauco. A gente está falando de cerca de 115 milhões de reais no ano. Isso aí é um grande comércio, sonha em ter uma movimentação desse valor, né? Tem muitas cidades e estados, às vezes, que não tem essa movimentação. E a gente fala aí de... maioria desse dinheiro vem de roubo. Roubar 100 milhões de reais no ano, cara, é um número muito grande. É por isso que a criminalidade é tão grande perto dessa região, né? 115 milhões de reais no ano, é muito dinheiro. Agora, um outro dado que preocupa é a questão da instrução. Sim, né? Exatamente. É uma coisa que a gente já viu em outras reportagens da Cracolândia. 95% tem um certo grau de instrução. Sim. Mas há pouco tempo atrás, 2, 3 meses, nós vimos uma reportagem recente que mais de 30% tem grau superior. Então, fala-se muito desse problema de droga, de Cracolândia especificamente, como sendo de pessoas que não têm instrução, que nasceram, né, na favela, que não saíram nunca de lá. E isso não é uma verdade. Não é verdade. São outros problemas que vêm ocasionando a dependência química, né? E esses motivos, a pessoa ali se sente segura, ela se sente num ambiente seguro, com amigos fazendo a mesma coisa. Então, me desperta, assim, aquela questão tão importante a gente cuidar da nossa cabeça, né? Então, é importante a gente cuidar da nossa saúde íntima, da nossa vida, dos nossos sentimentos, porque não é só falta de instrução. Sim. Aliás, quando 95% tem um certo grau de instrução, a gente vê que não é instrução. 30% com um nível superior 30% também. com nível superior. Então, assim, são outros problemas que levam a pessoa a isso, né? Perdas irreparáveis, que a pessoa não consegue sair daquilo, depressão, enfim. Então, fico alerta, né? Vamos nos cuidar. Vamos cuidar da nossa cabeça, vamos cuidar do nosso psicológico, dos nossos sentimentos, porque esse é um fato que muito me assusta, esse é um dado que muito nos assusta. Não tem a menor dúvida, e em contrapartida, o Estado chegou algum tempo atrás a decretar ou alardear que havia tido o fim, numa batida que teve lá, o fim da Cracolândia. A grande verdade é que não, isso daí continua, tende a crescer, principalmente por causa da potência dessa maldita droga que é o crack, uma vez a pessoa já está viciada, e toda essa conformação que agrega a Cracolândia aí. Um problema seríssimo pro Estado, porque nós não temos leis específicas que possam cuidar, e um problema, como a Adriana falou aqui também, que é muito grave, é aquela de nós nos cuidarmos. E às vezes, para encerrar, fazendo um paralelo aqui para você, às vezes um pouco de atenção da sua parte pode efetivamente tirar uma pessoa daquilo. Às vezes ouvir um pouco quem está precisando é muito importante também. Talvez seja o primeiro sinal de alerta que você pode dar. Né? Glauco, antes de você ir para o esporte, que eu já estou vendo na nossa pauta, que a próxima matéria é esporte, olha que legal essa interação. A Jaqueline de Andrade falando,
Hoje estou brincando muito, meninos. É que hoje a corintiana que está feliz. Meu coração é corintiano. Ela está falando isso porque ontem o Corinthians ganhou aí o derby paulista. Santos e Corinthians, 2-0 para o Corinthians. Nossa jornalista Gabriela Barretos também está muito feliz aqui na redação. Então todos felizes. E eu também, hein? Você Adriana também. Então, Você é corintiana Jaqueline, também? ó, estamos juntas. Os corintiana, opa, Puxa com certeza. vida, olha aqui o time aqui. Aliás, o time feminino daqui da SP Rio+, particularmente do Abre Aspas, Todo tá cada corintiano. vez, e está cada vez mais afiado em esportes. Exatamente, muito bom. Pois é, aqui quando a gente tiver que pedir aula de alguém, já sabemos para quem pedir aqui. Mas vamos de esporte. E segue o embalo. Pela terceira rodada do retorno da Superliga Masculina, o vôlei Taubaté venceu o Ribeirão por 3-0 no ginásio do Abaeté e garantiu a terceira vitória seguida na competição nacional. Mesmo com esta vitória, a equipe taubatiana segue dividindo a liderança com o Cruzeiro, cada um com 38 pontos. Porém, a equipe mineira leva vantagem por conta do número de vitórias. A equipe de Renan Dalzotto volta amanhã, quando enfrenta o América Mineiro no ginásio Tancredo Neves, lá em Uberlândia. E o líder foi feito para ser seguido. Com o único gol de Giovanni Pavani, o Taubaté superou o Penapolense por 1-0 e se garantiu na liderança do Campeonato Paulista da Série A2. Com a vitória, o Burro da Central chegou aos 10 pontos, com 3 vitórias e 1 empate nas 4 primeiras rodadas, tendo assim o melhor aproveitamento da competição. Agora, o time do técnico Ivan Izzo terá uma semana cheia de treinamentos. A equipe taubatiana só volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o Monte Azul fora de casa. Aqui em São José, pela segunda rodada da Superliga B, o São José Vôlei foi superado pelo Brasília por 3-0, sua segunda derrota na competição. O próximo compromisso dos joseenses na Superliga B será contra o Juiz de Fora Vôlei no sábado, no ginásio da Universidade Federal de Juiz de Fora, lá em Minas Gerais. Pois é, Glauco, a gente está vendo aí que está vendo uma discordância entre São José e Taubaté, né? Taubaté ganhando tudo, São José só perdendo, tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil, mas parabéns aos taubateanos aí, que tem um timaço. Sim. Aí estão arrebentando mesmo. E olha só, após 50 anos na fila, o Kansas City Chiefs derrotou o São Francisco 49ers por 31-20 e se sagrou campeão do Super Bowl pela segunda vez na história da NFL, a principal liga de futebol americano do mundo. A última conquista havia sido na temporada de 69-70, liderados aí pelo jovem Patrick Mahomes, de apenas 24 anos, o time superou a forte defesa adversária em um jogo cheio de reviravoltas. Até restarem 7 minutos para o fim, os Niners venciam por 20-10, mas Mahomes levantou os Chiefs e conduziu a segunda maior virada da história do Super Bowl. Mahomes se notabilizou o ano todo pelas viradas. Esta foi a quinta dele no ano, quando estava perdendo por dígitos duplos, sendo 3 delas nos playoffs. Nenhum quarterback na história havia tido 3 viradas nos playoffs. Foi para quem gosta, parece que você gosta também, né, Adriana? Eu gosto, mas infelizmente ontem, na hora do Super Bowl, a gente estava aí acompanhando economia, vendo como que os mercados iam abrir, e aí a gente fica, é Super Bowl ou eu vejo a bolsa? É Super Bowl ou eu vejo um olho na fritura, outro no gato, aí ficou difícil, né? Só um minutinho, não, desculpa, não é com vocês, então a gente ficou meio dividido ontem. Não é. E você, Douglas, gosta, curte? Eu gosto, não entendo muito, admito que sou mais fã do futebol brasileiro. Não, eu também. Para isso a gente tá junto. Eu não entendo muito das regras, só entendo quando é gol. Exatamente. O Super Bowl se trata de um show também. Sim, show, impressionante, né? A estrutura deles, né? Impressionante. Impressionante. É de se admirar que os 15 minutos de intervalo são 15 minutos de show e não passa disso, já volta logo o jogo. Impressionante. Não, aqui no Brasil a gente não tem show e atrasa. Atrasa, é impressionante. E é o que aconteceu. Outra atração que chama a atenção do público no Super Bowl, claro,
são os shows, né? Nessa final, os fogos iluminaram a noite de Miami e Shakira entrou no palco trazendo o ritmo latino para o show do intervalo. A colombiana cantou alguns dos seus sucessos e terminou a apresentação literalmente nos braços da galera. Depois foi a vez de Jennifer Lopez fazer sua apresentação. Antes do fim, as duas grandes atrações de intervalo apareceram juntas para cantar. Um grande espetáculo mesmo. Devo confessar que é o espetáculo que eu mais gostei no caso. Porque realmente é impressionante. Incrível. Não, foi um show incrível. A gente está falando de dois grandes nomes da música, né? Então, assim, foi realmente incrível, animador. E parece mágico. Do nada aparece o show com tudo funcionando, as luzes, o palco piscando, tudo, não falha um microfone. Exatamente. Glauco, olha que interessante. O comercial do Super Bowl, o espaço publicitário, é o mais caro da televisão, né? Exatamente. Chegando aí a ter 30 segundos por 5,6 milhões de dólares. E olha que interessante, foi a abertura oficial das eleições americanas. O presidente Donald Trump e o bilionário Michael Bloomberg deram início às suas candidaturas logo no Super Bowl. Então a gente vê que não é só um jogo, né? Exatamente, não. No caso dos Estados Unidos, realmente para tudo lá por causa do Super Bowl. E ao redor do Brasil, e uma coisa engraçada. São José dos Campos, que tem muitos ditos gringos, o Super Bowl em vários bares da cidade acontecem eventos dedicados ao Super Bowl. Com esse grande volume de americanos que tem aqui, o brasileiro já toma aí gosto pela coisa também, e ótimo aqui para o comércio de bares e restaurantes também, que acaba fazendo. Eu já fui em alguns, o evento é muito bacana, porque a gente... O americano é a mesma coisa que o brasileiro torcendo, e a gente sempre aprende mais alguma coisinha do jogo também. Tá de parabéns os Chiefs aí, eu assisti o jogo inteiro e realmente uma virada sensacional. O que eu gosto muito nesse jogo é isso. Até 1 minuto, tudo pode mudar. Então é muito legal isso aí, tá de parabéns. E olha só, falar em apostar, a gente até já passou mal aqui hoje, né? Nenhum apostador acertou as 6 dezenas do concurso 2230 da Mega Sena, sorteadas neste sábado em São Paulo. O prêmio para o próximo sorteio, que acontece aí na quarta-feira, está estimado, segura aí, em 80 milhões de reais. As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até às 19 horas de quarta-feira. Jogo simples, 6 números, R$ 4,50. Lembrando que quanto mais números, maior o preço da aposta e, claro, maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. A gente já falou desse concurso umas 3 ou 4 vezes que ele acumula, está chegando a 80 milhões. Daqui a pouco vira uma Mega Sena da virada. Exatamente. Você acabou de observar isso hoje, está virando. Será que a gente espera pela Mega ou vamos arriscar? Olha, vamos fazer uma conta básica, Glauco. Presta atenção, 80 milhões de reais hoje, investidos a uma taxa CDI de apenas 4,5% ao ano. Não vou pensar em nenhuma carteira diferenciada, somente 4,5% ao ano. Vocês sabem quanto que isso dá ao mês? Eu tenho medo. Fala. 300 mil reais por mês. Por mês. Só de rentabilidade. Então, muitas vezes a pessoa quer jogar na Mega Sena para já pensar em gastar todo o dinheiro. Vou comprar isso, vou comprar aquilo. Então, pega essa dica. Se você for o próximo ganhador da Mega Sena, ou um de vocês, por favor, invistam esse dinheiro que vocês podem ter 300 mil reais por mês somente de rentabilidade. Dá para viver um pouquinho melhor? Salário bom, né? Olha, salário acho bom. Que dá, apertando daqui, apertando dali, dá. Eu acho que dá. Aí pensa, você vive com 300 mil por mês, continua com seus 80 milhões de reais. Meu Deus do céu. Você sabe que eu vi esses cálculos assim, dá um aperto no coração. Eu acho que os 4,50... Você tá morrendo de vontade de sair, ser o primeiro a apostar eu já, vou fazer isso imediatamente ao sair daqui. E fica a dica aqui também. O investimento básico aqui, a Adriana pode orientá-lo muito bem, Com certeza, por favor, ganhador da Mega Sena, se for em São José dos Campos, Vale do Paraíba, por favor, nos procure. Se eu ganhar, considere-se contratada, Adriana. Opa, adoro! Legal. Mas a todos vocês aí, no pior das hipóteses, vale gastar esse dinheirinho para sonhar e fazer planos. Quem sabe que se com esses planos também você pega aí o viés, o rumo para a tua vida também. Eu vou jogar e vou sonhar muito. E olha só que bacana, um tenente do Corpo de Bombeiros surpreendeu
ao pedir a namorada em casamento com uma frase escrita com fogo em Guaxupé, Minas Gerais. Os dois saíram para dar uma volta de avião à noite. Os dois saíram para dar uma volta de avião à noite e a frase "casa comigo" apareceu, você está vendo aí, olha que legal, apareceu em chamas em uma área aberta no chão. Para conseguir colocar em prática o pedido inusitado, o tenente Josué Pereira de Oliveira teve a ajuda dos amigos do batalhão do Corpo de Bombeiros. A montagem das letras foi feita com pó de serragem e uma mistura de álcool e gasolina, que formou as chamas. A então namorada de Josué, a empresária Jéssica Maria Bueno de Souza, entrou no avião achando que seria modelo ao lado do namorado para um fotógrafo lá. Ao lado das letras, com o pedido de casamento, o tenente, não achem que não, preparou um forte esquema de segurança com apenas amigos bombeiros envolvidos e um caminhão para combater o incêndio, caso alguma coisa, claro, saísse do plano. Jéssica conta que ficou emocionada com o pedido e com a ajuda que o noivo teve. O casal se conheceu na igreja e completa 2 anos de namoro em março. Mas afinal, a menina aceitou ou não aceitou, Essa é a Glauco? minha pergunta. É o que nós Cadê vamos... o sim? Exatamente, nós vamos deixar aqui por conta da nossa querida Gabriela, que talvez tenha se animado com o Super Bowl e esqueceu de falar, mas ficamos aqui devendo. Ela já falou que a Jéssica aceitou. Aê, Sim. muito bem, Muito Jéssica. bem. Ó, fica a dica, né, homens? Aprendam, homens. Mas Aprendam. outra coisa, cuidado com isso. Isso foi feito por profissionais. Não tente Ah, fazer sem isso no dúvida. quintal ou no terreno Eu acho baldio que da sua casa. todo esse esquema de segurança foi caso ela dissesse não, ele já pagava rapidinho. Pagava rapidinho, Tava tudo é. Pra não certo. passar vergonha. Exatamente. Exatamente, mas que legal, é muito bacana a gente ver isso acontecer. Ainda existem casos românticos, tá vendo? Muito Ainda legal. existem relacionamentos românticos, pedidos de casamento emocionantes. Não dá pra perder a confiança no ser humano. Né? Exatamente. Fé sempre e carinho bastante e acima de tudo também. Meu querido Douglas, estamos chegando ao final de mais uma edição. Bom tê-lo novamente aqui na bancada. O prazer é meu, Glauco. Voltamos amanhã aí com mais entrevistas aqui no Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Até amanhã. Muito obrigado. Adriana Ritt, já temos aqui, provavelmente ela vai ser a minha funcionária a partir da semana que vem. Espero mesmo. Se ganhar na Mega Sena. Só se ganhar, Adriana. Estou na torcida. Estou na torcida. Adriana, muito obrigado pela sua participação. Um prazer tê-la aqui na bancada. Eu que agradeço. Muito obrigada novamente pelo convite. Estou sempre à disposição de vocês. E para você que nos acompanhou nesta segunda-feira nebulosa, cuidado com a chuva, força e fé, porque a gente tem a semana desse fevereiro, que lá pro final tem ainda carnaval. Uma ótima segunda-feira, ótima semana a vocês e até amanhã.